senhores conhecem as regras. Obedeçam aos comandos, lutem com raça, toquem as luvas, retornem. Aí o Alessandro Souza vai ser o árbitro central desse combate. Categoria peso pena até 66 quilos. O campeão dessa categoria do UFC é o brasileiro José Aldo Júnior. Super campeão. José Aldo. Vamos lá. Aí o Jamil Silveira tá de punhos azuis. Calção azul. Seu oponente o Bruno Carioca. O Roberto Bruno. Né, o Roberto Carioca. Fechadinho o Jamil. Um pouco mais plantado aí no centro da Arena Jungle. O Carioca já chuta por dentro. É o jogo certo, como eu estava falando, ele tem que tomar iniciativa. Ele não pode já deixar o Jamil dominar a luta, dominar a arena do jungle. Ele tem que tomar a iniciativa, ele fazer o Jamil andar para trás, ele não deixar o Jamil pensar muito. O Jamil é mais experiente, tem uma boa bagagem, tem boa qualidade técnica. Então o Roberto ele tem que pressionar o Jamil o tempo todo, golpear, trocar golpes, botar combinações como ele está fazendo. Sempre tomando a iniciativa do combate, sempre tentando colocar um passo à frente do que o seu adversário. Esse é o caminho para o Roberto. O Jamil, lutador bastante experiente. Na sua 58ª luta. Agora, o Roberto trabalhou bem a sequência ali, agredindo com um gancho na linha de cintura. Caminha um pouco mais para frente agora o Jamil. Não perde desde maio, na verdade fevereiro de 2012. Sua última derrota. De lá para cá acumula diversas vitórias. Chuta por dentro, não tem a distância correta. Fez o step. Tentou alcançar o Roberto ali com a perna da frente. Chutou alto, chutou a cabeça dele o Roberto. Trabalhou bem a combinação de boxe. Agora o Jamil já... aquela posição ali conhecida como body lock. Trava ali o corpo do Roberto Bruno. Pra tentar derrubar e trabalhar, possivelmente trabalhar sua luta de solo, né, Carlão? Que é o forte do Jamil. Exatamente, seria o mais inteligente, ainda mais porque o Roberto está bem à vontade na luta em pé, está achando o tempo dos golpes, então o Jamil pode ele trocar um pouco, tentar de novo levar a luta para a luta agarrada, né? E tentar colocar o seu adversário com as costas no solo, e aí ele vai ter vantagem sobre o Roberto. E o Roberto manter o ritmo, pressionar um pouquinho mais, só soltar um pouquinho mais de golpe. Né? Não ficar tão tímido, tão pouco tímido. A hora ele chega na distância e solta poucos golpes. Talvez 2, 3 golpes seria melhor para ele. Uma distância boa aí o Roberto Bruno, colocando alguns golpes na linha de cintura do Jamil Silveira. Agora chuta a cabeça, boa joelhada voadora. Essa ficou na guarda do Jamil. Só para levar a informação para o amigo ligado aqui no Dobradinha Campeã. O Jamil, as últimas 9 lutas foram 8 vitórias e um empate. E o Roberto Bruno, das últimas 5 lutas, venceu 2, perdeu a terceira, venceu mais 2. Vem de 2 vitórias seguidas. O Roberto Bruno, o Carioca. Tem 16 vitórias e 5 derrotas em seu cartel. Para tentar derrubar o Jamil estava esperto, já fez a defesa. Colocou o Roberto Bruno de costas na grade. Agora temos aí 1 minuto e meio, pouco menos de 1 minuto e meio para terminar o primeiro round. Mas foi inteligente o Roberto, viu? Ele tentou mudar de nível, né? Como nós falamos na luta, ele muda de nível. Ele está trocando, de repente ele muda, tenta derrubar seu adversário, surpreendendo, né? Ele cria uma falsa ilusão, que ele vai só trocar, que ele vai se manter o tempo todo na luta em pé e tenta mudar o nível. E foi inteligente, mas o Jamil estava atento, conseguiu bloquear bem. E estão aí trabalhando na luta agarrada, o clinch. Agora menos de 1 minuto. Caminhou para trás, deixou um bom direto o Jamil Silveira. Mesma coisa faz o seu oponente, o Roberto Bruno. Esperto o Roberto, fez o pêndulo, foi nas pernas do Jamil. Jamil também esperto, defendeu bem a queda. Agora o Roberto coloca o Jamil de costas na grade mais uma vez. Um abraço a todos os amigos ligados na nossa transmissão. Também ligados aqui nas redes sociais do Combate. Para você que ainda não segue o Combate no Instagram,
nós estamos no @Canal Combate Oficial. No Twitter, nós estamos no @Canal Combate. E, é claro, também estamos no Facebook. Grande abraço para você do Brasil inteiro que se manifesta aí pelas nossas redes sociais. Tamo juntos. Olha, foi pro pescoço do Jamil. O Roberto, 10 segundos finais do primeiro round, fazendo pressão, apertando o pescoço, já livrou a cabeça o Jamil. Interrompeu o árbitro central, o Alessandro Souza. Vamos aí agora com 1 minuto de descanso, tentar ouvir os corners. Comentários do meu amigo Carlão Barreto e na sequência o segundo round. Essa luta aqui, boa luta, né, Carlão? O ritmo desse combate um pouco mais lento, eles estão cadenciando mais o combate, mas trocaram bons golpes, chutes, golpes na linha de cintura, joelhadas, como vimos agora, quedas, todos os fundamentos do MMA foram colocados em prática nesse primeiro round. Um round equilibrado, porém, o atleta Roberto Carioca conseguiu conectar golpes melhores, variou as combinações, trabalhando cabeça, corpo, tentou derrubar, conseguiu derrubar o Jamil na luta de solo, tentou finalizar. Foi um bom combate, um bom primeiro round, com uma qualidade técnica de nível médio para cima. E o atleta que melhor se colocou, pontuou mais, foi o Roberto Carioca, 10-9 para ele nesse primeiro round. Mas a luta está aberta, André. Vamos então ao segundo round, categoria peso pena do Jungle Fight. Tá valendo, autorizou o Alessandro Souza. O Jamil Silveira tá de punhos azuis, lá em cima do seu vídeo. Aqui o Roberto Bruno, também conhecido como Carioca, tá de punhos vermelhos. Previsão de mais um round de 5 minutos. Esse é o Jungle Fight 75. Para o Brasil inteiro, para os amigos ligados aqui na Dobradinha, Campeã Sport TV Combate. Estamos abrindo nossa maratona de eventos com o Jungle Fight 75. Nossa, tentou um overhand de direita. O Jamil passou raspando, passou ventando ali na orelha direita do Roberto. A direita dele tá errada. Chuta firme por fora o Jamil, responde com direto o Roberto Bruno. Mais uma vez, está com tempo bom o Roberto. Mais uma vez vai para a perna para tentar derrubar o Jamil. O Jamil está com a defesa de quedas em dia, Carlão Barreto. Um lutador experiente, treina uma excelente equipe, né? Tem toda uma estrutura de treinamento de qualidade e vem preparado para o combate. Aliás, o lutador tem que estar preparado, né? Como nós falamos no início da transmissão, em todos os fundamentos, seja nas quedas, defesas, trabalho de solo, na luta em pé, para se apresentar cada vez melhor e galgar passos maiores dentro da carreira. O Jamil, que é cearense de Fortaleza, representa Dragon Fight Nova União. Seu oponente está lutando em casa, é de Belém do Pará e representa Marajó Brothers. Bota o joelho pra ele, menino. Tá baixando a cabeça, bora. Caminha para frente, Jamil tentou um chute rodado, plástico bonito, mas não encontrou ali o rosto do Roberto Bruno. Agora é a vez do Jamil tentar botar para baixo, ó. Foi com tudo ali para as pernas, botou no double leg. O Roberto Bruno para baixo. O Roberto já cai fazendo guarda para ele. Agora abriu, coloca o pé na virilha, passou pro lado de cá com a perna esquerda o Jamil Silveira. Vamos ver como vai desenrolar o combate no solo. Esboçando ali um triângulo de mão. O Jamil não investiu na posição, desistiu da posição ali no meio do caminho. Essa posição o Carlão Barreto já explicou lá no quadro Táticas e Técnicas do Revista Combate, não é isso, professor? O trabalho ali por baixo, da guarda, como se posicionar, né? É importante o atleta que joga por baixo, ali como o Roberto, saber se posicionar no momento certo, trabalhar os ganchos, os pés, para poder ele não ficar exposto. E o atleta que estava trabalhando as finalizações, no caso, o Jamil, buscando triângulo de mão, o posicionamento do corpo dele estava errado. Ele ficou em dificuldade, ficou com medo de perder a posição e acabou desistindo, preferindo ficar por cima para poder fazer isso que ele estava tentando agora, o ground and pound. Mas
O Roberto está na meia guarda, amigos de casa, ali na meia guarda, jogando por baixo. É uma posição que ele pode raspar, né? Ou seja, inverter tecnicamente, ele ao invés de ficar por baixo, ficar por cima, ou buscar uma chave de joelho, uma chave de calcanhar, saindo da posição de meia guarda. É uma posição difícil no MMA, mas que tem variantes inteligentes, variantes técnicas. Trabalhando por cima o Jamil. Acompanhou a explicação do professor Carlão Barreto, faixa preta de jiu-jitsu, do mestre Carson Grace. Ex-lutador de MMA, do Pride, do UFC, de diversos eventos. Casca grossa. Hoje em dia é casca fina, né? Jamais, jamais, cara. Vamos lá. Aí por cima o Jamil. Aquela pegada, ele tá com um ganchinho direito. Colocado, trabalha, marca seus pontos. Vai sendo agressivo o Jamil Silveira. Cambalhotou, girou, botou a guarda para ele agora o Roberto Bruno. Menos de 1 minuto para terminar o segundo round. O Jamil não para de bater, ó. Tá por cima ali, vai trabalhando no ground and pound. Golpeando o seu oponente ali de cima para baixo. Tá fazendo certo, né? Não é tão empolgante, né? Não é tão dinâmico como poderia. Até mesmo porque o Roberto tem um bom trabalho de guarda, como podemos ver. Ele tem boa flexibilidade, sabe se defender. Mas o Jamil tá marcando seus pontos, pontuando, trabalhando socos no corpo, no rosto e marcando pontos. E já podemos até adiantar, né? Olha ali, ó. Uma chave de bíceps está tentando ali o Roberto Bruno tentando pegar uma chave de bíceps, surpreendendo o Jamil Silveira. Uma posição diferente, a gente não tem costume de ver no MMA. Primeiro ele tentou a chave de bíceps com as pernas, agora tá com depois, lá, né? Depois tentando ali pegar uma chave de braço invertida, né? Exatamente. Ele primeiro atacou a chave de bíceps usando a perna, um triângulo na perna ali, depois ele variou, quando o Jamil deixou o braço exposto, uma chave de braço invertida, também uma finalização bem interessante. A gente costuma falar no meio de jiu-jitsu que é o catranco, conhecido como catranco, né? Daquele tranco no cotovelo, né? E bate no susto, né? Exatamente, ele variou, tentou uma posição, viu que estava difícil e foi para outra, mostrando qualidade técnica na luta de chão o Roberto Carioca. Mas quem teve maior domínio do combate, dominou mais, marcou mais pontos, derrubou, conseguiu conectar golpes com mais contundências, principalmente quando fez isso, conseguiu derrubar e levar a luta para o solo, foi o Jamil Silveira. Né? O Roberto teve alguns flashes de qualidade técnica, de sobriedade durante o combate, mas o maior dinamismo durante a maior parte do round foi do atleta Jamil Silveira, por isso 10-9 para ele, na minha contagem, luta empatada, primeiro round eu contabilizei para o Roberto Carioca e esse segundo round para o Jamil Silveira. Portanto, na minha visão, esse último round é decisivo. Aí a Geisa Vitorino chamando pra gente o terceiro e último round desse combate. Vamos ver o que nos reserva o terceiro assalto, categoria dos penas do Jungle Fight. Essa é a edição de número 75, diretamente do ginásio da UEPA, Universidade Estadual do Pará, lá em Belém do Pará. Tá valendo. Para você, amigo que chegou agora na nossa transmissão, seja muito bem-vindo. Tá de punhos azuis o Jamil Silveira, já tentando um chute rodado plástico ali para cima do Roberto Bruno. Apelido de carioca aí, o paraense Roberto Bruno. Cai na guarda fechada dele, trabalhando por cima, mais uma vez, o Jamil Silveira. Essa foi a tônica de boa parte do segundo round. Mostrou bastante agressividade por cima o Jamil. E mostrou também que tem uma guarda ativa o Roberto Bruno, né, Carlão? Mostrou que sabe jogar por baixo, sabe se posicionar, tá vendo, colocando o pé ali no quadril do Jamil para deixar o Jamil em desconforto. Ele sempre busca ali, sair para meia guarda, da meia guarda buscar uma outra posição. Ele realmente tem uma consciência técnica clara na luta de solo, o atleta Roberto Carioca. E o Jamil inteligente, cara experiente, quando o Roberto começa a trabalhar o quadril, ele acompanha, vai ele batendo, marcando pontos, fazendo um ground and pound não tão agressivo, né? Ou seja, batendo por cima, seja com o punho, ora com a cana do braço,
hora no corpo, hora na cabeça. Com isso ele vai contabilizando seus pontos. Não é tão dinâmico no ground and pound, não faz um trabalho tão agressivo na luta por cima, mas é o suficiente para manter o seu adversário no solo e ganhando o combate. Até então, o Jamil Silveira. Agora o Roberto reclamou ali com o árbitro que o Jamil estava enrolando, digamos assim, não estava fazendo nada contundente, mas o Jamil deu espaço para que ele pudesse levantar, colocar o pé na virilha, levantar e fazer a levantada técnica, né? Sair ele de baixo e ficar em pé novamente. E ele não fez. Então ele não tem que reclamar com o árbitro, ele tem que lutar, criar oportunidades ou para atacar, finalizar o seu adversário ou ficar de pé. Pois é, até porque o Jamil continua golpeando aí de cima para baixo. Vai acertando, mesmo que não sejam golpes muito duros, muito contundentes, vai marcando pontos ali e atingindo o seu oponente, o Roberto Bruno. Chegamos agora para a segunda metade do terceiro e último round desse combate. Lembrando que ainda hoje, daqui a pouco, teremos duas disputas de cinturão do Jungle no Co-Main Event, penúltima luta. O Eliseu Capoeira coloca o seu cinturão dos meio médios em jogo contra o Eduardo Camelo. E na luta principal da noite, Nildo Cachau coloca o cinturão dos moscas em linha frente ao Wilk Leandro. Esse é o Jungle Fight aqui na tela da dobradinha campeã. Trabalha de mão esquerda Jamil Silveira. Tentou passar a guarda, ficou de 4 apoios o Roberto Bruno. Já coloca o gancho de pé esquerdo aqui o Jamil. E já coloca de pé direito também, ó. Já deu uma espalhada ali no frango, como a gente costuma chamar. Tem tempo ainda para trabalhar a posição Jamil, hein? Uma posição, se ele for agressivo, pode levar... Foi pro pescoço, hein? Foi pro mata-leão o Jamil. Esperto o Roberto Bruno, fez o giro, saiu daquela posição perigosa ali. Teve sangue frio o Roberto Bruno, fez o giro certinho antes do golpe encaixar, né, Carlão? Exato, mas naquela posição ali, como a gente fala, espalha frango, né? Quando coloca os dois ganchos, estica o corpo do adversário, colocando o peito dele colado no solo, o ideal é castigar um pouco, trabalhar golpes contundentes na lateral do rosto para abrir espaço para o mata-leão. Ele tentou ir direto para o mata-leão, aí o Roberto tem qualidade técnica no chão, conseguiu se defender e está aí sobrevivendo no combate. E não dá brecha para ele, ó. O Jamil continua dando giro o tempo inteiro, golpeando o Roberto Bruno. Não dá tempo para o lutador da Marajó Brothers respirar. Trabalhando firme por cima. Ali no fundo, Carlos Índio. Também lutador de MMA, experiente Carlos Índio. Muito duro, por sinal, lutador de muita qualidade. É de boné branco ali, dando as instruções. Esboçando ali, saindo um triângulo de mão o Jamil Silveira. Se defende o Roberto Bruno, vai passando um perrengue por baixo, sendo golpeado pelo Jamil. Reta final de terceiro round. Observa de pertinho ali o árbitro central, o Alessandro Souza. Interrompeu. Aí já era fim de terceiro round, fim de luta. Bom, nesse terceiro round, o domínio foi claro do Jamil Silveira. Esse aqui mandou recadinho na tela do canal Combate Sport TV. Ele foi superior, não foi tão empolgante, não tão agressivo, mas fez o suficiente para dominar o seu adversário. Também não esboçou saída, não esboçou reação. Foi dominado pelo Jamil Silveira. O Jamil Silveira fez um terceiro round mais burocrático, um terceiro round mais conservador, mas foi eficiente no seu plano tático. Derrubou, trabalhou ali por cima, trabalhou alguns golpes fortes no rosto, tentou finalizar e foi levando a luta com mais experiência, usando toda a sua bagagem de atleta muito tarimbado que é o Jamil. Venceu esse último round, 10-9, e no total da luta, 29 para ele e 28 para o seu oponente, Roberto Carioca. Na minha concepção, o Jamil vai sair vencedor nessa luta. Um abraço para os amigos das redes sociais que acompanham a gente. Galera de Jaboticabal em São Paulo, Duque de Caxias no Rio de Janeiro, galera de Belém do Pará também ligada, Araripina em Pernambuco, Curitiba. Grande abraço para essa galera que está sempre conosco aqui nessa noite de quinta-feira. Esse é o Jungle Fight 75, vamos que vamos.
Estamos todos juntos. Vamos agora ao resultado oficial de mais um combate nessa noite de Jungle Fight. Dessa vez, o resultado vem da arbitragem de mesa de Flávio Almendra, Wagner Túlio e Kaique Costa. Os pontos: 29-28, 29-28, 29-28. Portanto, decisão unânime. Vitória de Jamil Silveira! Daí vitória por decisão unânime do cearense Jamil Silveira. Agora 58 lutas no seu cartel, impressionante cartel, com 42 vitórias. Lutador de apenas 28 anos e muito experiente, Jamil Silveira.